Estamos ao vivo hoje, 27 de fevereiro de 2024. Vamos que vamos para mais uma live. Hoje é a nossa live de número 26. Estamos entrando hoje aqui no período da tarde, como eu sempre falo para vocês, né? A gente vai entrando aqui nos horários que dá para entrar. O mais importante é estarmos presentes aqui. Para você que não está conseguindo acompanhar as lives no horário que a gente entra ao vivo aqui, volte lá nas lives gravadas. Cada dia é um tema diferente, abertura, espaço para vocês poderem tirar dúvidas. Ontem foi bem legal, muitas pessoas tiraram dúvidas. Então hoje o tema é o seguinte: será que você realmente conhece sua alimentação? Será que realmente você sabe como você se alimenta, o que você se alimenta, a quantidade que você se alimenta, tá? E esse tema é muito bacana porque eu acho que é um início para a sua mudança, né? Eu acho que tudo que a gente se propõe a querer mudar, o primeiro passo é você entender como está, né? Muitas vezes a gente nem entende, tá bom? Então, para você que estiver aqui ao vivo, que estiver assistindo a live, depois eu vou te dar uma surpresinha no final, uma ferramenta que eu atuo muito com os pacientes aqui, para que auxilie muito nessa questão de você entender como está a sua alimentação hoje, beleza? Antes de mais nada, vão deixando para mim aqui nos comentários de onde vocês falam, cidade, país, estado, para que a gente possa se conhecer, para que possa entender aí a sua cultura, né, alimentar, que sabe que o Brasil é enorme e varia muito a alimentação de todos nós, tá bom? Então vai deixando aqui nos comentários de onde vocês falam, beleza? Então vamos lá. Pessoal, eu acho que assim, né, hoje eu trazendo esse tema para vocês, porque como que eu penso nos temas aqui especificamente, né? Eu trabalho com os pacientes aqui, atendo um, falo, olha, vou falar esse tema aqui na live. E geralmente são temas muito pertinentes à dificuldade que os pacientes têm de ter os resultados, né? E esse tema de conhecer a alimentação, tem uma ferramenta que eu trabalho com os pacientes em consultório, que ela chama ferramenta ESA, ferramenta Entenda Sua Alimentação, ESA, né? E o que a gente trabalha especificamente aí nesse momento? Eu peço para o paciente, durante um período, 14, 21 dias, 7 dias, depende de cada caso, anotar tudo que realmente faz, tudo que engloba a alimentação. O que come, a quantidade que come, período de sono, consumo de água. Por quê? Porque é muito importante essa ferramenta ser aplicada no início para que a gente possa ter atuações específicas em cada momento, tá? Então, o que eu costumo sempre dizer, né? Que a gente parar para olhar é onde a gente começa a achar nossos erros. Eu não sei se vocês já fizeram aí essa questão de educação financeira, uma mentoria financeira, com o intuito de investir, de guardar mais dinheiro, de investir mais dinheiro, né? E muitas vezes, uma das primeiras ferramentas que as pessoas aplicam pra gente é você anotar todos os seus gastos, né? Tudo que você gasta, desde o café, a bala, ao salgado, ao almoço, ao abastecimento, ao supermercado, né? Eu fiz uma mentoria aí no final do ano passado e a gente trabalhou muito isso, né? Durante 2 meses eu fui anotando exatamente todos os meus gastos, né? Falar para você que é legal? Não é uma coisa muito prazerosa, né? Mas ao final desse período me trouxe uma consciência muito grande de onde estavam meus gastos maiores ou não necessariamente gastos maiores, mas gastos desnecessários às vezes, né? Às vezes no supermercado você gasta um pouquinho mais, um combustível que você consegue poupar um pouquinho mais ali, aqui, tá? E na alimentação, quando a gente faz esse trabalho, é exatamente para isso, porque muitas vezes a gente vive no automático no nosso dia a dia, né? Vamos pensar num dia tradicional aí. Você acorda, toma café da manhã, vai trabalhar, aí aquela loucura no trabalho, aí sai, pega filho, vai para academia, volta, né? Aquele dia muito movimentado. Desculpa, pessoal. E muitas vezes, nesse momento, a gente mal consegue parar para analisar a nossa alimentação, né? Só um pouquinho de água aqui. Vou deixando de onde vocês são, pessoal. Então, até pegando como exemplo essa paciente que a gente estava conversando ontem, ela está tendo dificuldade em ter resultados, né? E segundo ela falando ali da alimentação, ela está fazendo
seguindo praticamente a dieta 100%, né? Então, assim, quando acontece casos assim, precisa investigar o que pode estar acontecendo. Só que daí, ali no final da consulta, ela começou a trazer coisas que, eu lembrei que eu fiz isso, lembrei que eu estou fazendo aquilo, lembrei que estou fazendo dessa forma, o café da manhã que você falou para fazer assim, eu estou fazendo assado, né? Uma maneira diferente. Então, o que mostrou pra gente ali? Que tinham muitas coisas que ela não estava nem percebendo no dia a dia, né? E pessoal, a gente não percebe, tá? Muitas vezes, às vezes no seu trabalho, você dá uma beliscada, às vezes é uma colherzinha a mais no almoço que você pega, você não nota. Às vezes é um dia que você esqueceu de tomar um lanche da tarde, chega à noite você come um pouquinho mais, tá? E nessa ferramenta que eu passo para os pacientes, que você vai ter acesso aí depois, é legal porque o que eu peço para você anotar lá? Você vai anotar durante 14 dias tudo o que você consome. Então, o que come, o quanto come e os horários, né? Então, por exemplo, 7h30, meio-dia, 1h. Por que é importante a gente saber o quanto, né? O que e o quanto? Como eu falei, né? Vamos supor que você ali no caso do meu paciente, que na dieta que eu passo para ele, eu coloquei lá para ele comer ali no almoço 150 gramas de proteína. Aí na anotação ele coloca lá, estou comendo 100 gramas, porque não está conseguindo comer. Beleza, até aí tudo bem. Só que às vezes esse consumo menor numa refeição vai refletir lá no período da noite, uma fome noturna. E eu tento explicar o seguinte, que o cálculo é feito exatamente para prever algumas situações, como uma fome noturna, dentre outras milhares de coisas que acontecem no seu organismo quando você muda a sua alimentação, tá? Então, a questão de anotar o quanto e o que come é muito importante por isso, tá? Nessa ferramenta também, que você vai ter acesso, eu peço para anotar o consumo de água, que é fundamental a gente saber. Por quê? Às vezes a gente questiona, né? Como é o consumo de água? Eu acho que deve ser entre 1 e 2 litros. Fala, beleza, show de bola. Aí começa a anotar, verifica duas coisas. Primeiro, 500 ml por dia, é muito menos do que a gente imagina, porque às vezes a gente superestima algumas coisas que a gente faz. E segundo, chega no final de semana, que também é para anotar, percebe o baixíssimo consumo de água, né? Só o nosso corpo ele funciona normal todos os dias. Todos os dias ele funciona normalmente, precisa de água. E final de semana é muito normal, é muito tradicional a gente reduzir o consumo de água. Então, pode perceber, se você tem um consumo aí de 2, 3 litros de água durante a semana, final de semana vai cair para 1,5, porque a nossa rotina muda. Às vezes a gente dá espaço para outras bebidas, né? outro tipo de líquido, então a gente acaba diminuindo um pouquinho a água, tá? Outra coisa que eu peço para anotar nessa ferramenta que é muito bacana, importante, qualidade do seu sono, tá? Porque o seu sono ele vai interferir diretamente no seu comportamento alimentar, na sua quantidade de alimentos que você consome e nas suas escolhas, né? Tem muitas pesquisas que já comprovam que se você tem noites de sono mal dormida, com poucas horas, ou desperta muito, você vai ter um comportamento alimentar no dia seguinte, onde você vai buscar mais alimentos, onde você pode consumir até 500 quilocalorias a mais do que você consumiria normalmente com o sono ideal, tá? Então, anotar o sono fundamental. E a última coisa que eu peço para o paciente anotar é em relação às emoções, né? Até fiz uma live esses dias falando sobre comer emocional, porque o que são as emoções, né, pessoal? Nosso dia é uma doideira, né? Tristeza, alegria, frustração, ficar bravo, briga e muitas vezes a gente acaba indo de encontro ao alimento, né? A gente buscando os alimentos como fonte de recompensa, de conforto, né? Até então acho que não é mistério para ninguém isso, mas muitas vezes você não sabe quantas vezes você faz isso, você não sabe, você não consegue identificar em quais momentos você faz isso, né? E a partir do momento que você pega um momento para você anotar e dar uma atenção em relação a esse ponto, você vai perceber o quê? Nossa, eu não sabia que eu comia ali pelas emoções 4 vezes na semana. Nossa, eu não sabia que comia pelas emoções 6 vezes por semana. Entendi que toda vez que eu chego em casa, meu marido discute comigo, eu vou e pego uma barra de chocolate, tá? Você começa a relacionar isso. Então, nesse ponto, você começa a identificar onde estão os seus gatilhos que te levam a comer de uma maneira exagerada, a fazer escolhas não tão saudáveis, tá? Então, esse ponto é bem legal, tá? Então, hoje eu quis trazer para vocês uma visão de que muitas vezes nós achamos
que a gente sabe o que a gente come e como a gente come. A gente acredita, não, eu sei, faço ali tal de manhã, ovinho, pá, almoço, mas em grande parte das vezes a gente não conhece a nossa alimentação. Você acha que você conhece ali 70% do que você faz, os outros 30% está no inconsciente, está naquele momento que você está prestando atenção em outra coisa, está na forma de você mastigar, está na forma de você pôr a apresentação no seu prato, né? Então é muito importante, e isso nada mais é, pessoal, essa live de hoje, essa ferramenta, para você criar consciência, tá? Eu acho que criar consciência em áreas que a gente quer mudar, criar consciência em áreas que nós queremos mudar, é o primeiro passo para você conseguir iniciar uma mudança, tá? Mas às vezes é um ponto que dói um pouquinho, aí que tá, né? Porque quando a gente começa a olhar um pouco mais para onde a gente está errando, é onde a gente não gosta muitas vezes do que a gente vê, tá bom? Então, comece a olhar um pouquinho mais para dentro. Comece a tentar identificar um pouquinho mais onde estão os seus erros. Então, exemplo, quando o paciente preenche essa planilha que eu estou passando para vocês, essa ferramenta, ela traz aqui em consulta e a gente consegue começar a fazer estratégias pontuais. A gente começa a olhar pontos específicos. Olha, tá vendo? Você está tendo um pouco mais de refeição livre do que deveria ter, né? Tá vendo? Quando você coloca um pouquinho menos de alimento que no período da tarde, você sente mais fome à noite, você come mais à noite. Quando você come mais à noite, você acorda sem fome, seu café da manhã fica mais prejudicado, tá? Entende assim, pessoal, é um jogo de xadrez, né? Por isso que muitas vezes, quando você vai no nutricionista, talvez você acredite que nesse primeiro momento você vai conseguir a dieta dos seus sonhos e ter resultados imediatos, seu sonho de todo mundo. Mas às vezes é necessário esses ajustes, né? Esses pontos em específico que vão gerar todos os resultados. Com essa paciente eu falei exatamente isso para ela ontem. A gente fez algumas alterações ali pontuais, pedi para ela fazer a ferramenta e eu falei para ela, com essas alterações pontuais, com certeza você vai conseguir ter diferença de resultado, tá? Porque são coisas específicas de treinamento, que a gente estava conversando tudo, tá bom? Então, é isso, né? Quis trazer essa questão aí de ter uma consciência de como realmente está a sua alimentação hoje, tá bom? Para quem quer fazer essa ferramenta, e eu aconselho todo mundo a fazer, manda para mim aqui no direct, fala, Luiz, me passa a ferramenta lá da consciência alimentar, me passa a ferramenta que você comentou na live hoje, eu quero fazer também, tá? É um presente meu para vocês, gratuito aí, tá? Quando eu for passar, eu explico mais ou menos para cada um como que é feito, mas não tem segredo algum, tá? Vão ser lá 14 dias, você vai anotar o que você come, o quanto, o horário, beleza? O consumo de água, quantos litros de água por dia, qualidade do seu sono e o comer emocional. Esses 4, 5 pontos aqui são fundamentais e vão dar um check-up, né? Um quadro geral da sua situação para que você possa atuar. A princípio você vai ter essa reflexão, né? Quando o paciente faz, a gente analisa essa questão junto, tá? Boa tarde, Cris, seja bem-vinda. Perfeito, pessoal, acho que é isso, né? Livezinha para quem está entrando agora. Pessoal, é assim, todos os dias eu tento entrar pelo menos 15, 20 minutos para a gente bater um papo aqui sobre nutrição, comportamento alimentar, nutrição funcional, o que for importante da nutrição aplicável para que você possa levar para o seu dia a dia aí e já ter resultados de imediato, tá bom? Para você que está conhecendo agora, hoje é a nossa 26ª live do ano, tá? Então foram aí 26 lives em quase 2 meses, então o intuito é ir até o final do ano nesse ritmo para que possamos abordar muitos assuntos aí relacionados aos seus resultados, tá? E o ponto importante que eu sempre falo, deixem dúvidas, façam perguntas, é um canal aberto para vocês poderem questionar, né? Um profissional que trabalha na área da nutrição aí, que está aqui à disposição de vocês, para que realmente tire dúvidas, porque acho que é isso, né? Quando a gente tem alguém que a gente possa perguntar, questionar, nossos resultados eles ficam mais acessíveis, tá bom? Então, deixam as dúvidas, amanhã estarei de volta, vão pensando, vou perguntar isso lá para o Luiz, tá? Certo, pessoal? Então é isso, uma boa tarde para vocês, voltando para o atendimento aqui, outra coisa, geralmente quando eu entro é entre os atendimentos, então voltar aqui para as consultas e atender meus pacientes queridos, beleza? Uma excelente terça-feira, terça mesmo, né? Restante terça-feira para vocês, abençoada, fiquem com Deus, tamo junto, abraço!